Olá pessoal, bom dia, boa noite ou boa tarde, conforme o horário que vocês estejam me ouvindo. Os que estão vendo este canal pela primeira vez, este é o canal Antônio Vieira. Eu sou o professor Vieira e o propósito deste canal é dar apoio aos profissionais da área de topografia e afins, na área de geomática em geral, que abrange engenharia cartográfica, engenharia civil, nessa parte de topografia, na parte de agrimensura, topógrafos, hidrógrafos, agrimensores. Então tem uma gama de profissionais ligados a essa área de levantamentos topográficos, levantamentos geodésicos, usuários de plantas, que necessitam dessas aulas, desse reforço que eu estou dando para melhorar, para embasar mais ainda seus conhecimentos. Um dos propósitos que eu tenho nessas últimas aulas agora é para atender assim a estudantes do básico, do curso de engenharia, pela matemática envolvida, que é a matemática que eles estão vendo no cálculo 1, que envolve também matemática lá do segundo grau e, na medida do possível, eu faço recordações. Então vamos continuar nessa parte 5, que estamos tomando como referência nessas nossas aulas. O nosso farol é a norma da ABNT, a NBR 14166 de 98, que trata da transformação de coordenadas geodésicas para o plano topográfico local. Então nós estamos tratando disso para chegar às fórmulas que essa norma apresenta no anexo A, para depois fazermos uma discussão sobre essas fórmulas. Então nesta capa vocês estão vendo, né, que as coordenadas geodésicas latitude, longitude, φ, lambda, elas entram numa espécie de uma máquina e temos 3 formas da Terra consideradas aí nessa máquina. A primeira engrenagem, considerando uma forma esférica, então essas coordenadas geodésicas são transformadas por essa engrenagem da Terra esférica. Depois a Terra vai ser considerada elipsóidica, já vamos tocar nessa parte elipsóidica, nessa parte 5, e depois as coordenadas elipsóidicas dessa parte da Terra elipsóidica passa então para aquela Terra plana, onde o plano topográfico local é o seu representante. Sairá então dessa engrenagem as coordenadas retangulares x e y maiúsculo aqui, que são adotadas, né? Então vamos ver essa parte 5. Mas antes disso, vamos falar mais um pouco da contribuição desse matemático Legendre. Ele tem sido o personagem principal nessa transformação, porque inicialmente tentamos resolver o problema usando a trigonometria esférica, mas devido à pequenez daquele lado geodésico sigma, do lado entre os 2 pontos A e B da superfície topográfica, forma-se um triângulo esférico com esse lado e os outros 2 lados sendo a distância dos seus extremos até o polo da Terra. Então nós vimos nas outras aulas que são lados muito desproporcionais e não dá precisão de cálculo para se calcular as coordenadas do ponto B, partindo-se de coordenadas conhecidas de um ponto A. Então vamos fazer um rápido resumo das aulas anteriores. Então, no começo, né, quando o Legendre, lá pelo 1700 e tanto, 1800 e pouco, né, ele já conhecia a série de Taylor, série de Maclaurin. As séries foram desenvolvidas naquela época e uma principal finalidade dessas séries era substituir uma função dada por um polinômio equivalente a ela, que pudesse então fazer com que o cálculo ficasse mais simplificado. Mas no caso de Legendre, ele
admitiu a existência de uma função da latitude do ponto conhecido, φ. Nós estamos transportando, né, resolvendo o problema da solução direta, resolvendo a solução direta do transporte de coordenadas, e as coordenadas de um ponto A, no caso aqui, ele tem latitude φ, e essa distância do ponto A até um ponto B que queremos as suas coordenadas é essa distância sigma, é esse arco, né? Então o Legendre admitiu essa função desconhecida e tratou dessa função de desenvolvê-la numa série, nós chamamos de série de Legendre. Esse artifício também foi usado por Gauss em 1820, quando eu tratar da projeção conforme de Gauss. Vocês vão ver que Gauss seguiu também esse recurso de partir de uma função desconhecida e procurar uma série que pudesse substituí-la com seu valor num ponto conhecido. Então a série de Legendre que vimos é essa que nós temos aí, esse polinômio de potências crescentes em sigma, né? Esse sigma é a variável independente, é aquele arco, né? E esse filinha, eu já falei a vocês para não confundirem com a notação de Newton para a derivada, não se trata essa linha de derivada de φ, é a latitude do ponto B, que eu chamei de filinha, que é mais prático aqui no teclado para representar a latitude de um outro ponto. Então nós temos então aí a série de Legendre, em que consiste em se determinar as derivadas sucessivas dessa função desconhecida f, ou filinha, né? No final da parte 3, nós determinamos essa primeira derivada da função, que deu cosseno de alfa, alfa é o azimuth desse lado ou desse arco sigma, e determinamos também na outra aula, né, que foi realmente a parte 3, a segunda derivada dessa função, que deu tangente de φ seno ao quadrado do azimuth. Ficou então para uma parte 4, lá no final, nós calculamos, determinamos a terceira derivada dessa função desconhecida. Ficou essa terceira derivada aqui em amarelo, como eu coloquei aqui. E terminou-se então a parte 4, eu fazendo assim uma pergunta para vocês. Em que superfície esse filinha está? Nós determinamos com todas essas derivadas, sabendo todos esses coeficientes do polinômio, né? Ficamos então com um polinômio de terceiro grau, dando então o valor dessa latitude filinha. Mas essa latitude filinha, em que superfície ela está? Nós então respondemos, né, que ela está numa superfície esférica, numa esfera de raio n. Esse n é o raio de curvatura do primeiro vertical, é o raio de curvatura da seção normal principal ao elipsoide. Então é uma esfera que ficou conhecida com o nome de esfera de Poisson. Então essa latitude filinha do ponto desconhecido, daquele ponto B, ela está nessa esfera de Poisson, essa esfera de raio n. Aqui então nós botamos essa expressão na forma de diferença de longitude, essa delta filinha, diferença de latitude, é a diferença de latitude entre o ponto conhecido, φ, e o ponto desconhecido, filinha, que nós queremos. Ficamos então na parte 5, transformar esse delta filinha, passá-lo da esfera de raio n para o elipsoide. E é isso que vamos fazer nesta parte 5. Então vamos a ela. Na parte 5, então, nós vamos fazer essas transformações em delta filinha para passá-lo da esfera de Poisson para o elipsoide. Vamos usar para isso uma nova esfera auxiliar, não vamos mais usar a esfera de Poisson. Vamos usar uma esfera
tangente ao elipsoide ao longo do paralelo médio entre os pontos A e B. O raio dessa esfera auxiliar eu chamei de M índice M. Esse M índice M é o raio da seção meridiana ao elipsoide nesse ponto médio do lado AB. Então, essa vai ser a nossa esfera auxiliar. Vamos trabalhar sobre ela. Então, esse MM é o raio de curvatura da seção meridiana ao elipsoide no ponto médio do arco sigma. Procurei representar, então, aqui esse paralelo médio. Aqui entrelaçado está a esfera de Poisson, aqui o polo da esfera, aqui esses meridianos, esses arcos de círculo máximo que representam os meridianos nessa esfera de raio N maiúsculo, que é a esfera de Poisson, e aqui os pontos A e B que nós estamos trabalhando. Esse ponto A é um ponto conhecido e o ponto B é o ponto que nós queremos determinar, e num arco arco de seção máxima aqui, um arco de círculo máximo aqui, AB, é aquele arco sigma que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Então nós agora vamos considerar um paralelo de latitude média, φ média, passando aqui, definido pelo ponto médio do arco M. Então vamos representá-lo aqui à direita. Então nós temos então aqui um desenho que eu fiz em que essa seção aqui, P'T(A), é uma seção na esfera, nessa esfera de Poisson. E nós vamos então determinar aqui, coloquei em vermelho, uma seção meridiana ao elipsoide no mesmo plano que contém esse meridiano que passa por P' e por A. Então o elipsoide é tangente a esse ponto B duas linhas aqui nesse arco de círculo máximo P'A. Então nós temos então aqui o raio de curvatura dessa seção meridiana ao elipsoide, que está marcado aqui. Seu raio de curvatura é M índice M. E os pontos A e B agora, que nós vamos querer projetá-los no elipsoide, esses pontos A', B', no elipsoide, eles serão subentendidos pelos raios dessa esfera auxiliar de raio M índice M aqui nessa seção meridiana. Então, está ela aqui. Então, esse P' até B' é uma seção da esfera de raio N, e esse P até B', assim, é uma seção meridiana ao elipsoide. E essa seção meridiana tem o raio M índice M. Vamos fazer aqui uma imposição, estabelecer uma imposição a esses dois arcos. Então repare o seguinte, esse arco B'A', que é um arco, é o nosso arco delta-φ', aqui o arco, está aqui também representado como ângulo central, aqui em arco, aqui seria em ângulo. Então esse arco, A'B', é o produto desse raio N, dessa esfera de Poisson, por esse delta-φ' em radianos. É um arco, é o comprimento do raio, vezes o ângulo que subentende esse arco em radianos. E vamos fazer então que esse arco, N vezes delta-φ', seja igual a esse arco aqui sobre o elipsoide. Só que aqui, na seção meridiana, esse arco vai ser subentendido pelo ângulo delta-φ. Então esse arco aqui será o produto desse M índice M vezes o delta-φ, no caso o delta-φ aqui já no elipsoide, em radianos. Então essa é a imposição.
N delta φ' igual a M índice M delta φ. Então, daqui nós podemos tirar esse delta φ, essa diferença de latitude entre os pontos A' e B', né, lá no elipsoide, como sendo aquela diferença de latitude lá na esfera de Poisson, o delta φ', multiplicado por essa razão, por esse, como se fosse um coeficiente aqui, a razão entre o raio da esfera de Poisson, que é o raio de curvatura da seção normal principal ao elipsoide no ponto conhecido A, e o raio da seção meridiana, que é o raio de curvatura da seção meridiana aqui no ponto de latitude φ médio, na latitude média do arco. Bom, então assim nós podemos passar esse delta φ', essa diferença de latitude que nós já calculamos, para a diferença de latitude no elipsoide. Essa latitude delta φ' que nós calculamos, nós vimos que ela é dada por essa expressão aqui, acabamos de ver, escarroção aqui. Então nós estamos vendo o seguinte, esse segundo membro aqui, ele é o delta φ'. Se nós multiplicarmos esse segundo membro, que é o delta φ', se multiplicarmos cada parcela desse delta φ' por esse fator aqui, n dividido por nm, nós estaremos obtendo o delta φ. Então é isso que vamos fazer. Multiplicamos então cada parcela dessa por esse fator n sobre nm. A segunda parcela foi multiplicada também, a terceira parcela foi multiplicada também. Então fizemos isso. Então agora nós podemos fazer simplificações. Esse raio de curvatura aqui, n, que está no numerador, ele pode ser cancelado com esse que está no denominador. Analogamente aqui, o n que está no numerador pode ser cancelar esse 2 aqui que está no denominador. A mesma coisa aqui, esse n cancelar o 3 e o 3 virar 2. Pronto. Então com isso já vamos ficar com essa diferença de latitude, delta φ, no elipsoide. Então esse delta φ agora já está no elipsoide e a expressão dele é essa. S cosseno alfa sobre o raio de curvatura da seção meridiana ao elipsoide na latitude média e assim por diante, né? Então reparem o seguinte agora, vamos conversar com essa fórmula. Esse raio de curvatura na latitude média, como é que ele vai ser calculado? Para se calcular o delta φ, eu teria que ter a latitude do ponto B, do ponto A, do ponto B', lá do ponto B, dividir as duas, somar isso e dividir por 2 para ter a latitude média, ou então ter a latitude do ponto φ' e subtrair da latitude do ponto φ e ter então esse delta φ, mas nós não temos a latitude do ponto B. É isso que queremos nesse trabalho, não temos. Então como é que nós podemos ter esse raio de curvatura aqui? Esse raio de curvatura, reparem aqui a expressão dele, essa expressão está lá na ABNT, na NBR 14166, vocês podem reparar lá, é o raio de curvatura da seção meridiana no ponto de latitude média. Então teria que ter aqui a latitude média para poder calcular o raio de curvatura da seção meridiana no ponto médio. Quer dizer, nós estamos aqui numa sinuca. Como é que nós vamos fazer? Para ter o delta φ, precisamos do raio de curvatura da latitude média, que com delta φ nós íamos chegar, então, à latitude média, né? O φ conhecido mais delta φ sobre 2, nós chegaríamos à latitude média. Mas nós não temos delta φ. Para ter o delta φ tem que ter o M índice M. Para ter o M índice M temos que ter latitude média. Olha aí. Como é que a gente sai dessa? Hein? Como é que a gente sai dessa armadilha? Como calcular esse raio de curvatura sem conhecer a latitude média? O que é que nós vamos fazer, meus amigos? Deem uma sugestão aí. Ei, meus brilhantes alunos do básico, topógrafos, engenheiros cartógrafos, engenheiros agrimensores, o
que nós vamos fazer com isso? Para fazer isso? Vamos ver isso na parte 6. Na parte 6 nós vamos ver como é que nós vamos determinar esse raio de curvatura da seção meridiana no ponto médio. Como é que isso vai ser feito? É empolgante. Vocês veem, essa matemática é bonita, senhores, é muito bonita. É muito bonita. Então, senhores, não perca a próxima aula, meus amigos. Lá nós vamos ver isso. Estamos a caminho, cada vez mais próximos da NBR 14166. Vocês estão vendo a maravilha da matemática. A matemática é uma grande ferramenta para o engenheiro. Uma norma ou um software, o que for, nos dá aquelas fórmulas prontas, as fórmulas frias. Agora, será que aquelas fórmulas lá estão adequadas? Como é que elas foram obtidas? Será que tem alguma armadilha ali, algum bug? E eu já encontrei na minha vida profissional softwares comprados, né, assim, que estavam com problema. Rapidamente, para informar vocês já devem ter pego softwares que passam o radiano para segundos, colocando assim lá no denominador aquela palavrinha arco de segundo. Lá na NBR 14166B tem lá. Se vocês olharem essas fórmulas, está lá no denominador lá daqueles tempos. Arco de um segundo. O arco de um segundo, meus amigos, o arco ele é igual ao seno de um segundo, porque o seno, o arco de ângulos pequenininhos são iguais. Então o arco de um segundo é igual ao seno de um segundo. Se vocês botarem na sua máquina aí um segundo, quer dizer, 1 grau 3.600 segundos, 1 dividido por 3.600 é 1 segundo, e botam para calcular esse seno, vai dar 0,0000 adoidado. Lá no final, dá lá 4848, se não me engano. Dá lá sim. A maioria dos programas que usam esse arco de um segundo, botam lá no finalzinho, que é tanto zero, que lá só sobra para botar 4 dígitos. Acho que é 4848, não estou lembrado agora. Então, repare o seguinte, ao botar um fator com 4 algarismos significativos ali nessas fórmulas, arrebenta-se toda a precisão de cálculo. Então a precisão de cálculo que vinha lá com o número de algarismos significativos controlado e adequado, eu vou também fazer exercícios com vocês sobre essa questão de algarismos significativos a ser conservada nos cálculos. Acabou a precisão ali de cálculo. Então, esse software que lá a empresa que eu trabalhava comprou, quando eu abri o fonte, né, o programa fonte, estava aquilo lá. Aí eu condenei, a empresa anulou lá a compra, porque não podia ser aquilo. Em vez de usar o arco de um segundo, teria que se considerar para transformar em segundos, não aquele arco de um segundo no denominador, mas colocando-se no numerador aquele rho segundo, quantidade de segundos que tem em um radiano, que é 206.264,8, não sei quanto. Então a gente coloca aquele rho segundo com a quantidade de algarismos significativos que nós devemos considerar no nosso problema. Então estão vendo, senhores, a importância da matemática, a importância da análise matemática. Então, aproveitem, eu quero passar essa experiência para vocês e coloquem sugestões aí no nosso canal, com problemas que vocês já tenham assim se deparado na vida profissional de vocês. E eu até comentei na aula passada o problema daquele engenheiro civil que é nosso assinante, que ele estava suspeitando lá do software, e na hora que eu examinei o programa-fonte do software, o software estava certo. Então é preciso conhecer a teoria. Essas pessoas que dizem que na prática a teoria é outra, isso é uma falácia, porque
A prática tem que ser a materialização da teoria. Não existe uma prática diferente de teoria. Se isso acontecer, uma delas ou as duas estão erradas. E vocês, para chegar nessa conclusão, têm que ter conhecimento. Bom, senhores, muito obrigado por terem assistido essa aula. E coloquem seu like. Se não estão inscritos, se inscrevam. E distribuam e façam essa mídia, essas aulas para centros acadêmicos, para alunos que estejam fazendo o básico. Isso é uma motivação para estudar matemática, para estudar topografia, para estudar geodésia. Façam isso, senhores, façam isso. E qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, coloquem suas sugestões, que eu, na medida do possível, farei tudo para ajudá-los. Bom, até a vista, pessoal!